Olá, queridos irmãos, muito bom dia nesta quinta-feira, dia 26 de junho. Aqui é o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos e estamos em mais uma edição do Café com Novos Rumos. E o tema de hoje é: e quando a saída parece impossível? Se tem alguma coisa impossível aí que você precisa do agir de Deus? É sobre isso que vamos falar hoje. O texto base, queridos, está aqui em 2 Reis, capítulo 4, verso 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Agora o credor veio para levar os meus 2 filhos como escravos. Situação difícil dessa senhora, hein? Cenário de total endividamento, estava devendo de uma tal maneira que poderia perder os seus filhos para os credores. Vamos falar um pouquinho aqui do pano de fundo. Estamos em aproximadamente 850 a.C. É o reinado do rei Jorão, rei do norte. Os reinos estavam divididos. E nesse momento, querido, só para que você saiba, o rei Jorão, ele era filho de Acabe com Jezabel. Você já imagina o que está acontecendo aqui, né? Então era um reinado tomado de idolatria, instabilidade econômica, instabilidade, queridos, governamental, tudo equivocado. E é exatamente nesse ínterim, queridos, que tínhamos o profeta Eliseu, que é o sucessor do profeta Elias, e eles trabalhavam pesado para apontar os equívocos dali do rei local, né? Nesse caso aí era Jorão, mas toda a configuração de Israel, seus equívocos ao longo da história, sempre Deus levantou profetas para falar: olha, você está errando aqui, você está errando ali, se posiciona diante de Deus, acorda dessa idolatria, exatamente como tudo se posicionava diante de toda a história de Israel. Então, a você, por exemplo, que está aí nesse momento visualizando o cenário atual de Israel, meus amados, Deus tem um plano para Israel, é maravilhoso, tem todo o plano de escatologia, tudo que Deus desenhou para o seu retorno, como vai ser, mas é fato, queridos, aonde tem uma estrutura governamental que não obedece Deus, sempre vai ter equívoco. E é exatamente por isso que você visualiza por todo o Antigo Testamento equívocos atrás de equívocos envolvendo os governantes. E aqui com Jorão não era diferente, nos dias atuais também não é não. Então, mas Deus tem um plano para Israel, tem um plano para todos nós. Mas vamos lá, queridos, o que está acontecendo com essa senhora? Com essa senhora, queridos, acontecia que ela estava naquela necessidade tal, que tudo poderia ruir. Então o que ela faz? Ela detecta o profeta Eliseu. O seu esposo tinha sido discípulo de Eliseu. E ela fala: Eliseu, por favor, me ajuda, você é um representante de Deus. Por favor, a minha situação é braba demais, eu preciso de ajuda. Ajuda a mim e aos meus filhos. Ele vai lá na casa dela, detecta que tem uma botija de azeite, uma garrafinha, um pequeno tonelzinho de azeite. E ele, orientado por Deus, ele fala: pede aos seus filhos que possam ir a toda a vizinhança, peguem todas as vasilhas possíveis, pega tudo que puder, catuca no meio da rua, vai na esquina, vai na viela, pega tudo. E os garotos fizeram assim. Então o que aconteceu? Ele abriu aquela botija de azeite, ungido pelo poder de Deus, ele coloca vasilha, todas as vasilhas foram milagrosamente cheias, a ponto de chegar à última e falar: essa é a última? Essa é a última. Então o azeite, ele se estancou ali, naquela última vasilha. Meus amados, o que significa isso? Significa exatamente o que acontece, por exemplo, naquele episódio no final do Sermão da Montanha, quando Jesus fala: tem que alimentar essa multidão. O que vocês têm aí, discípulos? Temos nada não. E aí do nada me aparece um garotinho com uma mochilinha, dentro da mochila, 5 pães e 2 peixes. Vamos entender então como é que funciona essa configuração. É muito simples. Número 1, você tem que entender qual é o seu problema. O que você precisa? Qual a sua real necessidade? Isso é o número 1. Número 2 é fazer
exatamente como essa mulher fez. Ela foi até o profeta Eliseu, sabendo que o profeta Eliseu era a voz de Deus naquele momento. Profeta, por favor, a Bíblia fala aqui, no texto que nós já acabamos de ler, que ela clamou. O que é você clamar? Queridos, é colocar toda a tua emoção, o teu pedido, a tua fala, sabe, regada, encharcada, sabe, do que há no teu coração. Isso é o clamor. Então, a pessoa, eu preciso desesperadamente disso. Então, é diferente de uma oração comum, entendeu? O segundo ponto, queridos, é simples. O terceiro ponto, uma vez que você já sabe a tua real necessidade, uma vez que, número 2, você já clamou, colocou diante do Senhor, né, a tua petição, a tua necessidade, número 3, Ele vai te orientar no que fazer. Porque você vai ter que fazer algo, entendeu? No caso específico desses jovens que colheram ali as vasilhas, eles estavam obedecendo a uma ordem que tinham recebido do profeta. Tinha que ter vasilha. Então, você vai ter que obedecer o que Deus te direcionar. E número 4, é colher o que Deus eterno tem para a tua vida, o milagre que Ele tem para você. Então, número 1, entenda, nesse momento de luta, de dor, adversidade que você está passando agora, número 1, querido, qual é a sua real necessidade? A Bíblia traz uma menção que vale a pena a gente analisar. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, antes de pedir, o que de fato eu preciso pedir? Entende? Então pare e analisa. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dor? Bota a emoção um pouco de lado. Seja sóbrio, seja frio nesse momento. Né? Como diz a palavra, simples como pombas, porém espertos como cobras. Então para. Qual é a sua real necessidade? Eu preciso disso aqui. Senhor, isso aqui tem sido um empecilho na minha vida. Pai, isso é uma real necessidade. Gravou isso? Beleza. Número 2, Senhor, eu preciso de ajuda nisso e naquilo. Por favor, meu Pai. E esse clamor, querido, entenda, você tem que pagar o preço que for. Tá? Tem gente que, Deus sabe o que eu preciso. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. Amado, corre atrás. Corre atrás. É batendo que a porta se abre. É procurando que você encontra. É ligando na terra que é ligado nos céus. Então, corre. O reino de Deus é movimento. João capítulo 1 fala que Jesus era o verbo era Deus, estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele. Verbo, palavra que exprime o quê? Ação. Então, o reino de Deus é ação. Então, número 1, teve total nesse real entendimento do que você precisa. 2, clama ao Senhor, entra pelas madrugadas, faça o seu jejum, clame, vai atrás. Número 3, aí, quando você buscar, Ele vai te dar orientação. Esse é o número 3. O que você tem que obedecer e fazer? Número 4, apenas escolha. Louve e agrade a Deus, engrandeça o nome do Senhor pelo que você conquistou. É isso. O segredo do milagre passa por esses 4 pontos. Que o Senhor Deus guarde e abençoe você poderosamente. Viva intensamente o que o Senhor Deus tem para a tua vida. E olha, meu amado, vá atrás, porque Ele tem um plano incrível para você através dessa adversidade. Você verá a glória dEle. Pai amado, em nome de Jesus, guarda o meu irmão, a minha irmã, enche-os com a tua glória, com a tua unção e com o teu poder. Que eles aprendam, Senhor Deus, a viver um evangelho genuíno ao teu lado. Que aprendam, Senhor Deus eterno, que o Senhor age em toda e qualquer situação e não há impossíveis para aqueles que estão em ti. Em nome de Jesus, meu Deus, toma em tuas mãos essa quinta-feira, guarda e abençoa a vida dos teus servos. Em nome de Jesus, amém. Um beijo, que o Senhor Deus te guarde, te abençoe. Aqui foi o pastor Márcio Brito do Ministério Novos Rumos. Com Jesus dê um novo rumo à sua vida. Ótimo dia, que o Senhor Deus te abençoe. A paz, Deus abençoe.